Olá, educadores, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso site aplicativo com ferramentas facilitadoras aí para o processo de aprendizagem. Hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta chamada Trello, tá? Vocês podem acessá-la através aqui do site trello.com. Você pode ter diversas formas de se conectar, tá? Ele tem algumas versões que são pagas também. Eu uso a versão gratuita conectado com a minha conta diretamente aqui do Google. Ele traz você sempre para essa tela inicial, onde você tem aqui um quadro de boas-vindas, onde ele dá algumas explicações sobre a utilização também do Trello. Você vai encontrar outros vídeos também na internet, mas eu vou criar um quadro simples aqui para a gente poder brincar com algumas ferramentas, com algumas das opções que a gente tem. Vou chamar ele aqui de quadro aula Trello e dar um criar. Pode manter as opções ali. Vocês podem ver que ele cria aqui o quadro, tá, diretamente com algumas listas aqui. Ele já até criou, tá, com um to-do, e você pode mudar aqui para a fazer. Né? Você tem aqui o fazendo. E você vai ter aqui a coluna do feito. Você pode utilizar isso com seus alunos, por exemplo, com uma lista de atividades que eles tenham que cumprir, ou uma lista de aulas. Você pode criar, por exemplo, um quadro para cada aula, e dentro de cada aula você fazer algumas atividades. A gente vai ver como fazer isso também. Você consegue compartilhar com os seus alunos aqui através da opção Share, colocando aqui um e-mail, criando um link para eles, né, se o quadro for público, ou você coloca o e-mail que eles tiverem ali com você e você compartilha diretamente com os seus alunos. Vou criar aqui um cartão, chamado, por exemplo, aula de Química. Uma vez criado o meu cartão, eu posso colocar diversos elementos nele. Tá? Então eu posso dizer que esse cartão aqui está diretamente com alguns membros específicos ou não, né? Apesar de eu já ter compartilhado o cartão. Eu posso colocar uma descrição aqui da aula, posso colocar, tem aqui ferramentas de formatação, posso ter aqui um progresso, né, uma lista de atividades conforme isso está acontecendo, então fazer registro sobre as aulas, como é que os alunos estão indo. Consigo incluir aqui as chamadas etiquetas, então, por exemplo, eu vou chamar essa etiqueta aqui, já que eu chamei de aula de Química, vou colocar essa etiqueta com o nome de Química. Eu tenho diversas cores aqui, vou adicionar então essa etiqueta. Vejam que esse quadro já ficou aqui então com a etiqueta verdinha aqui de Química. Eu posso, então, vamos colocar aqui, detalhes sobre a aula. Eu posso incluir alguma atividade aqui que vai ser feita, ele vai gerando um registro. Então, este foi o registro da aula do dia 25/9. E aí eu salvo aqui, ele já guarda, né? Ele vai ter as datas aqui, posso colocar alguns emojis. Obviamente existem algumas ferramentas que são da versão paga, outras da versão gratuita. Eu posso incluir anexos, né? Quando eu quiser incluir aqui, eu venho aqui e coloco aqui na parte de attachment em inglês, ou anexo, ele vai permitir que você busque na sua pasta. Eu posso criar também um checklist de atividades, né? Então eu quero que ter, de repente, numa determinada aula, eu tenho um checklist. Então eu vou ter aqui atividade 1, e eu cito aqui para os meus alunos, adiciono uma imagem, né, o que eu quiser. Atividade 2, algo que eu já tiver descrito ali na parte da descrição, ou na atividade, ou até descrever aqui no próximo cartão. Posso criar aqui uma chamada atividade 3, e conforme os alunos forem resolvendo a atividade, eles podem ir marcando aqui que eles cumpriram. Vejam que ele vai cumprindo, ele já vai criando aqui o percentual de acordo com a quantidade de atividades. Então esse foi o nosso primeiro cartão. Quando você então pode ter uma lista aqui, né, na sua coluna a fazer. Quando um aluno ou quando você estiver trabalhando com aquele cartão, você move ele para a coluna do fazendo, facilitando aqui o seu dia a dia, o entendimento, como você vai trabalhar com todas as atividades que você tem, né? Então você vai ter aqui uma lista, você moveu aqui para o fazendo. É sempre importante lembrar que a gente não faça muitas coisas ao mesmo tempo, então você limite aqui a quantidade de atividades no seu quadro fazendo. Vou colocar então aqui que eu cumpri todas as atividades, tá, da aula.
E eu posso vir aqui, então, uma vez que eu cumpri com todas as atividades, eu sei que esse quadro aqui foi terminado, movo ele para a coluna de feito. E aí, então, todas as atividades foram cumpridas. Eu posso criar uma outra lista aqui, por exemplo, se eu quiser, com repositório da aula. E aí eu posso aqui ir criando diversos outros cards, por exemplo, como um card da aula 1. E vou dizer que esse card da aula 1 também se refere à química, né? Então posso colocar aqui. E eu vir aqui e adicionar como um anexo, ou como uma atividade, ou como uma lista, algum documento do Google. Como a gente estava apresentando aqui para vocês, eu estou aqui no quadro que eu estou usando aqui o repositório de aula. Então eu vou pegar uma determinada aula que eu tenho guardada aqui, uma aula invertida sobre aula de lógica de programação. É uma sequência didática, né, para ajudar aqui nas aulas. Eu vou copiar o link dela e vou colocar, por exemplo, aqui na própria descrição. Isso pode ser feito em qualquer lugar aqui, tá? Seja nas atividades, seja como uma lista de tarefas. Se já tiver conectado com a conta do Google, ele vai mostrar aqui o nome exatamente do arquivo. Aqui no caso ele está mostrando somente o link, mas seus alunos, por exemplo, vão ter acesso aqui se você tiver compartilhado com eles. Então é bem interessante que você consegue ter um quadro aqui, ou vários quadros, com atividades a fazer de todas as aulas, as atividades que vocês estão fazendo e atividades que foram feitas em um repositório de aula aqui, por exemplo. Você também pode utilizar com um quadro, por exemplo, para uma lista. Uma dessas listas aqui ser uma lista dos seus alunos, onde você possa ir fazendo o registro das atividades do aluno, de como ele tem participado em aula. Então ele é muito interativo, muito prático. E você pode criar as listas que você fizer, os quadros que você quiser, e isso ajudar no seu dia a dia, seja na sua aula, seja na preparação de aula, ou seja em algum projeto que você tiver aí na sua escola. Uma boa tarde e obrigado por participar mais desse vídeo.